O problema diz o seguinte: em lógica proposicional, a equivalência da negação da conjunção e da disjunção inclusiva entre duas proposições é realizada pelas chamadas leis de Morgan. Sendo assim, considera a proposição composta. O suspeito A estava sozinho ou o suspeito A estava com o suspeito B. Assinala a alternativa que corretamente indica a expressão equivalente à negação lógica da proposição. Então vamos lá. Sempre que a gente tem uma proposição composta, a primeira coisa é vamos identificar as proposições simples que compõem essa proposição composta. Então aqui nós temos o suspeito A estava sozinho. Então essa daqui eu vou chamar de P. Ou o suspeito A estava com o suspeito B. Vamos chamar essa daqui de Q. Então a primeira coisa é nós temos aqui uma proposição do tipo P ou Q. E o que a gente quer é a negação dessa proposição. Então, negar uma proposição do tipo P ou Q, a gente faz o que? A gente nega a primeira, troca o conectivo de ou para e coloca a segunda proposição com negação também. Então, diante disso, a gente aqui, ó, se a gente estivesse fazendo uma prova de concurso, a gente já iria eliminar todas que não podem ser. Por exemplo, essa daqui tem um conectivo ou, então a gente já elimina. Essa daqui a gente tem uma condicional. Se A, então B, então também não pode. Então, recai nessas duas aqui. Então, a primeira coisa é a gente verificar se a condição não P está sendo satisfeita. Quem é P? P é o suspeito estava sozinho. Aí, ó, no item A, o suspeito A não estava sozinho. Ok. E na C, o suspeito A estava sozinho. Então, essa daqui está errada. Por quê? Porque tem que ser não P. Essa daqui corresponde a não P. E o suspeito A não estava com o suspeito B, que é exatamente a negação de Q. Então, a alternativa certa, letra A. Então, é fundamental que você lembre. Se eu quero negar uma proposição composta do tipo P ou Q, o que é que a gente deve fazer? A gente nega o P, troca o conectivo de ou para e também nega a proposição Q. Só isso. Diz o seguinte: a negação da afirmação condicional. Se Carlos não foi bem no exame, então ele vai ficar em casa. Então a primeira coisa é devemos tirar as nossas proposições simples. Então aqui ó, nós temos essa primeira que é P e vai ficar em casa é aqui. Então a primeira coisa é estamos diante de um condicionador do tipo P implica em que. E o nosso problema pede para a gente negar essa afirmação. Então como é que a gente nega uma condicional? A gente faz o que? A gente mantém a primeira proposição, a gente coloca o conectivo e nega a segunda proposição. Então aqui iria ficar como? A gente ia ficar com P, então a gente mantém Carlos não foi bem no exame. E agora a gente faz o que? A gente coloca o conectivo e a gente nega o que? Vai ficar em casa. Então, não vai ficar em casa. Então, agora vamos analisar nossas alternativas. Então, aqui já tem um condicional. Então, nós já eliminamos. Aqui, ó, Carlos foi bem no exame, só que está errado. Carlos não foi bem no exame e vai ficar em casa. Está errado aqui, que tem que negar. O se Carlos não, a gente tem condicional, então já está errado. E a D, Carlos não foi bem no exame, ó, tá aqui. E não vai ficar em casa.
Então, a alternativa certa, letra D. Aqui, nesse problema, é fundamental que a gente lembre que para a gente negar uma condicional do tipo P, então Q, a gente faz o quê? A gente conserva a proposição P e aí depois nega a condição Q, a proposição Q. Então é fundamental que você saiba retirar da sua proposição composta todas as suas proposições simples, porque a partir daí a gente resolve o nosso problema. Considere a sentença: corte a barba e não corte o bigode. A negação lógica da sentença dada é. Então, você que está começando a estudar, a primeira coisa é você identificar as suas proposições simples. No caso aqui nós temos duas. Corte a barba, eu vou chamar de P, e eu vou chamar não corte o bigode, eu vou chamar de Q. E aqui nós temos o nosso conectivo. Então o nosso problema ele é do tipo P e Q. P e Q. Só que o nosso problema ele pede para a gente encontrar a negação lógica dessa sentença. Então a gente quer, na realidade, a gente quer negar essa proposição. Como é que a gente nega essa proposição? A gente nega o P ou nega o Q. Então vamos lá. Se a gente vai negar o P é o que? Corte a barba. Então negar o P é não corte a barba. Trocamos o conectivo para o ou e não Q. Só que o Q é não corte o bigode. Então negar isso fica só o que? Fica corte o bigode. Então, negar essa proposição é essa. Agora, para você que já tem a maturidade de fazer, sem precisar fazer todo esse procedimento, qual é o macete? O macete é, a gente vai negar o i, tem que aparecer o conectivo ou. Então, aqui, ó, a gente elimina de cara essa e essa. Porque todas elas têm um conectivo e. Então, só sobrou esses dois. Ok? Só que aqui, ó, no D, ele tem não corta o bigode. Ele tem exatamente o que. Então está errado, porque aqui teria que ter o não que. Então a alternativa certa, a letra E. Ó. Não corte a barba ou corte o bigode. Então, se você está começando a estudar agora, faça essa anotação, que é a negação de uma proposição do tipo P e Q. A gente faz o quê? A gente nega a primeira, troca o conectivo para ou e nega a segunda. Segunda da seguinte proposição: o João não foi trabalhar, mas saiu com os amigos. A negação dessa proposição é logicamente equivalente. Então vamos lá. Então, você que está começando agora, a primeira coisa é vamos identificar as nossas proposições simples. Então a primeira é essa daqui: João não foi trabalhar. Vamos chamá-la de P. Quando tem esse mais aqui, ele é o E, certo? Ele é a nossa conjunção, certo? Então aqui, e saiu com os seus amigos. Então vamos chamar de Q. E o nosso problema, ele pede a negação dessa proposição. Então o que a gente quer é negar uma proposição do tipo P e Q. Então como a gente faz? A gente nega o P, muda o conectivo para o e depois nega o Q. Então como é que fica a solução? Fica não P. Só que o P é João não foi trabalhar. Então aqui fica João foi trabalhar. A gente coloca o conectivo ou e não o que. O que saiu com os amigos. Então não o que é não saiu com os amigos. Agora vamos analisar as alternativas. Aqui, ó, a gente já elimina de cara esse e esse. Por quê? Porque eles têm o conectivo e o certo é o conectivo ou. Aí esse daqui eu disse que João não foi trabalhar. Só que João foi trabalhar. Então esse daqui está errado. Que
tem que ter esse não aqui. Então, a alternativa certa é a letra A. Considere a afirmação. Se como bastante verdura, então minha saúde melhora. Uma alternativa que contém uma negação lógica da proposição, né, dessa proposição é. Então, observe que nós temos aqui uma proposição simples, que eu vou chamar de P, e eu tenho uma outra aqui, que eu vou chamar de Q. Então, observe que o nosso problema, ele consiste em negar uma condicional. Então, negar uma proposição do tipo P, então Q, a gente conserva o P, coloca o conectivo E, depois nega o Q. Então, a primeira coisa que a gente vai verificar aqui, o P tem que ser conservado. Então, como há bastante verdura, tem que estar na resposta. Então, aqui, não coma bastante verdura está errado, não coma bastante verdura está errado, ou coma bastante verdura, ou, então, observe que aqui a gente tem uma disjunção exclusiva. Então, essa daqui também está errada, certo? Porque a gente tem que ter uma conjunção entre P e não Q. E a opção E diz coma bastante verdura, certo? Só que ele tem o conectivo OU. E aqui eu tenho que ter o conectivo E. Então aqui também está errada. Então a alternativa certa é a letra A. Coma bastante verdura. Isso daqui é exatamente o P. Colocou o conectivo e minha saúde não melhora. Observe que o Q é minha saúde melhora. Então isso aqui corresponde a não Q, que é exatamente a relação da negação de uma condicional. Então, a alternativa certa é a letra A. Se você quiser sugerir temas para alguns vídeos, então é só colocar nos comentários aí quais são suas dúvidas, que a gente vai tentar fazer vídeo para ajudar você.